Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. E como é o primeiro vídeo da semana, é o vídeo de caso criminal. Eu espero muito que vocês gostem. Desde já eu peço que vocês deixem o like de vocês, comentem, compartilhem esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de conteúdo e também deixem sugestões de caso que vocês querem que eu traga no próximo vídeo, que eu vou estar trazendo o mais breve possível. É isso, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Esse caso escolhido para trazer hoje é um caso que ele foi o responsável por chocar a população estadunidense nos anos 40. Ele foi um caso que chocou principalmente pelos requintes de crueldade utilizados no crime e pela violência cometida nele. Então, assim, foi um crime muito brutal e eu vou estar contando um pouquinho dele para vocês. E o caso escolhido é o caso conhecido como Black Dahlia, né? Ou Dália Negra. E para contextualizar vocês, eu vou explicar para vocês, né? Quem que foi Dália Negra? Dália Negra foi Elizabeth Short, que ela era uma atriz que estava começando a sua carreira, né? Ela tinha iniciado há pouco tempo nesse mundo da atuação, então ela ainda estava no comecinho. Ela era uma atriz estadunidense, ela nasceu em Massachusetts, dia 29 de julho de 1924, portanto ela tinha 23 anos de idade quando tudo aconteceu. Ela era a terceira de 5 filhas, ela foi abandonada muito cedo pelo seu pai. Ela também teve vários problemas durante a sua infância. Ela tinha alguns problemas respiratórios, né, que eram asma e tuberculose, né, que era uma doença respiratória também. Quando ela chegou no seu período de adolescência, ela passou a morar um tempo com o seu pai, né, embora ela tivesse sido abandonada por ele muito cedo, muito novinha. Ela teve que lidar com isso muito novinha, né, com a ausência do pai. Então ela morou por um tempo com ele, mas a relação deles não melhorou muita coisa, ela era bem turbulenta. E um dos principais motivos para eles brigarem era porque o pai achava que ela era muito namoradeira. Então ele achava ela, tipo, saidinha demais, vamos dizer assim, né? Tinha alguns motivos em específico que provavelmente era o que fazia com que ela chamasse a atenção das pessoas por onde ela passava. Ela tinha olhos azuis, cabelos negros, as suas roupas elas eram predominantemente pretas, e ela era realmente uma garota muito bonita, né? Ou seja, por isso ela acabava atraindo olhares e a atenção das pessoas, né? Principalmente de garotos, aonde ela passava. Inclusive, mais tarde nas investigações foi levado em consideração várias dessas informações, porque a polícia acreditava que esse perfil da vítima era totalmente propício para atrair um predador sexual, que mostrava que ela estava, tipo, vulnerável para um predador sexual, né? A polícia acreditava que essas características dela faziam com que o perfil dela fosse próprio para que alguém cometesse algum tipo de crime, tipo assim, mais ou menos isso. A meta de vida dela, né, o objetivo que ela queria era ser atriz de Hollywood, mas enquanto isso não acontecia, ela passava por diversas dificuldades, então ela acabava por muitas vezes trocando abrigo, comida, tudo isso por favores sexuais. Então, em troca, ela tinha relações sexuais com as pessoas e as pessoas davam o que ela queria. Então, o corpo dela acabava se tornando uma moeda de troca ali naquele momento, né? Ela trocava por abrigo, por comida, por roupas. E também isso fazia com que qualquer pessoa que estivesse disposta a machucar ou dominar uma mulher quisesse ter relações com ela, porque ela estava disposta a se submeter a esse tipo de situação. Por exemplo, até sadomasoquismo, né? Vamos colocar dessa forma aqui para que vocês entendam melhor o que eu quero dizer. Mas até essas relações mais brutais, né? Infelizmente, provavelmente ela se tornava bem vulnerável a isso, porque as pessoas iam dar um favor pra ela, ela ia ter que dar o favor dela em troca ali, e a moeda de troca dela era a relação sexual. É no dia 15 de janeiro de 1947 que tudo vai acontecer e ela vai se tornar vítima fatal de um crime extremamente cruel. Então, o corpo dela acaba sendo encontrado em um terreno baldio que ficava localizado no bairro Leimert Park, que fica em Los Angeles. E esse caso, ele ganhou bastante fama por conta da crueldade com que ele foi cometido. Ela tinha ferimentos e cortes espalhados pelo seu corpo inteiro, inclusive no rosto. O seu corpo havia sido esquartejado ao meio. E a polícia acreditava, né, através dos sinais que eles encontraram, que ela havia sido amarrada e torturada por algum tempo ali, antes de realmente vir a falecer. Um detalhe que a polícia achou pertinente, assim, e estranho, foi porque nem o local onde o corpo foi encontrado nem o corpo estavam ensanguentados. Então, isso provavelmente indicava que quem fez aquilo tinha limpo o corpo, né? Tinha lavado o corpo dela antes de levar pro terreno baldio. Então, matou, fez tudo aquilo que fez, aí lavou e aí levou pro terreno baldio. Não que matou no terreno baldio, só transportou até aquele local. Poucos dias após descobrirem o corpo, o jornal de Los Angeles chamado Herald Examiner recebeu um pacote
com um bilhete que tinha escrito a seguinte mensagem: aqui estão os pertences da Dália. Junto com essa mensagem, né, tinha a carta de segurança social da jovem, a certidão de nascimento dela, alguns cartões de visita e uma agenda com páginas arrancadas. E também tinha várias fotos dela com militares. Além da violência extremamente empregada nesse caso, ele também é conhecido por nunca ter sido solucionado. Nunca ninguém foi responsabilizado ou condenado por esse crime. Ao todo ocorreram 59 confissões, né, de pessoas que acabaram assumindo a autoria daquele crime, e 25 pessoas foram investigadas, mas eles não chegaram a nenhuma conclusão sólida de que aquela pessoa era realmente a assassina da Dália Negra, né, da Elizabeth, no caso. De acordo com depoimentos que foram dados por Manley, ela e o Manley, no caso, né, Elizabeth e ele, passaram a noite do dia 8 de janeiro juntos, antes da garota ser deixada no Biltmore Hotel. Ali, segundo ele, a Elizabeth ela ia acabar se encontrando com a sua irmã. Durante o depoimento dele, ele teve várias crises profundas de depressão e ele precisou ser submetido à terapia de choque. A partir desse momento, então, ele foi internado num hospital psiquiátrico, onde ele acabou confessando o crime. Mas mais tarde ele disse que ele não sabia nada sobre aquilo, ele não tinha nada a ver com o crime. Então ele, assumiu a autoria do crime e depois ele desassumiu. Ele voltou atrás. E ele foi submetido a doses do soro, que é conhecido como soro da verdade, né, que é o tiopental sódico, que ele servia basicamente para fazer com que algum indivíduo que estivesse escondendo alguma informação importante para a polícia, principalmente em investigações, que a informação ela fosse revelada, né, através do uso dessa terapia com esse soro, para que ele revelasse realmente o que aquela pessoa estava escondendo, para a polícia poder prosseguir nas investigações. Além desse cara, tem outro que tá como pessoa de interesse pela polícia, né, como principal suspeito, que é um homem chamado Arnold Smith. Ele, de acordo com o relato do investigador da polícia de Los Angeles, ele também teria sido responsável pelo assassinato de uma outra pessoa, né, chamada Georgette Bauerdorf, que havia ocorrido 1 ano antes, então ele era o responsável por aquele crime. E nesse outro caso, o homicídio ele havia ocorrido por conta de um término de relacionamento, e ele já havia sido fichado por vários outros crimes, né, esse Arnold Smith. E batia com a descrição do que se tinha de informações ali, né, que a polícia tinha até o momento. Além disso, também, no depoimento, ele chegou a dizer que ele tinha escutado relatos do homicídio de Bauerdorf e de Elizabeth, de um homem chamado Al Morrison, e, segundo o detetive, era só um alter ego para ele mesmo. Então, ele estava falando dele mesmo como se fosse uma terceira pessoa que tivesse cometido aquilo, mas na verdade era ele. Era só para não assumir a autoria do crime, né, para ele tentar escapar. E aí vocês podem estar se perguntando, né, por que esse caso ficou conhecido como Dália Negra. Esse nome surgiu por conta da associação do jornal com um filme muito parecido que tinha um nome bem similar, né, que era Blue e Dália. E esse filme havia sido lançado no ano anterior ao crime, né. No ano de 2006, essa história acabou servindo de inspiração para que fizessem o filme chamado Dália Negra, e também ganhou destaque, né, num dos episódios de American Horror Story, um dos primeiros episódios, né, da primeira temporada, em 2011. Agora eu vou contar algumas curiosidades sobre o caso para vocês. O pai da Dália, da Elizabeth no caso, ele não quis se envolver de nenhuma forma nas investigações, então acabou que o reconhecimento do corpo ficou por conta da mãe, e a mãe acabou tendo notícia da morte da filha através de um jornalista que acabou contando essa informação antes das autoridades para a família. Então a mãe ficou sabendo pelo jornalista e não pela polícia. Vários outros crimes ocorreram nesse mesmo período, então eles começaram até a pensar que tivesse ligação um com o outro e poderia se tratar de um serial killer que não tivesse sido descoberto ainda, né? Segundo a polícia, o assassino da Elizabeth ele tinha traços de muita organização, porque ele se preocupou em limpar o corpo, né? Ele lavou o corpo depois de matar. E também, ao mesmo tempo, tinha traços de desorganização, porque ele cortou o corpo em pedaços muito desordenados, assim, de forma muito confusa. Mas isso também deu à polícia a ideia de que se tratava de alguém que tinha habilidade com cortes, então poderia ser um açougueiro ou um caçador, por conta da habilidade que tinha ali em fazer aquele tipo de corte, né? Então, gente, esse caso ali segue sem solução até hoje. Se vocês têm alguma teoria na qual vocês acreditam ou vocês têm alguma opinião sobre, deixem aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do caso da forma como eu trouxe ele aqui pra vocês. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau!